Olá, estou de volta com a Arena ao Presente, um espaço onde o esporte tem voz e vez. E hoje eu e o jornalista Gustavo da Cunha estamos recebendo um talento do futsal. Biro, ele que já brilhou em muitas quadras no Paraná, inclusive em Marechal Cândido Rondon, quando passou aqui pela Copagril. Biro, bem-vindo, satisfação recebê-lo aqui para a gente falar um pouquinho da sua trajetória, usar o seu talento aqui, né, destacando ele para incentivar novos atletas, enfim, uma satisfação recebê-lo. Prazer é todo meu, né? Fiquei lisonjeado quando o Gustavo me fez o convite, falar um pouco da minha carreira, né? Agora ex-atleta de futsal, agora homem do futsal, uma nova função, mas sempre importante estar no meio. Gustavo, mais uma vez aqui um talento do esporte, sempre muito bom a gente, né, evidenciar, colocar em destaque aqui, contando um pouquinho da trajetória da carreira, para quem sabe também incentivar aí a piazada que está começando, né? Satisfação, Ana, estar aqui mais uma vez. O Biro, assim como o Guerra, né, que esteve aqui há alguns dias, é um grande exemplo, né, para a garotada de Marechal Rondon, da região, foi um craque dentro das quadras e agora numa função diferente, tenho certeza que vai contribuir muito ainda para o futsal, não apenas aqui da região, mas de todo o estado, com certeza. Biro, curioso, você é paulista de São Paulo, começou sua carreira lá, mas grande parte da sua carreira você fez aqui no Paraná, jogando por vários times do Paraná. Gostaria que você começasse falando como é que começou a tua história no futsal. Na categoria de base, né, eu jogava no colégio e quando era muito pequeno eu jogava no colégio e um amigo meu já era federado, né? E ele me fez o convite para fazer um teste num clube lá do Jaçanã, São Paulo, né? Zona Norte de São Paulo. Até o Falcão jogou nesse clube, que é o Guapira. E eu fui. E desde então, desde o primeiro treino, eu já queria me federar. E ali eu comecei a conhecer esse mundo do futsal, o mundo profissional, né? Desde então passei pelo Corinthians, Juventus, né? Daí já fui indo mais perto do adulto, do profissional. Joguei num grande clube de São Paulo que chama o Impro, que revelou muitos talentos do futsal nacional aí. E em meados de 2006 recebi um convite para vir para a Copagril, né? Antiga Copagril. E desde então comecei a minha trajetória aqui no Paraná, né? Consegui ganhar um título aqui pela Copagril, que era um grande desejo meu, né? Por tudo que eles fizeram por mim, por eu estar construindo a minha família aqui. Então, a minha trajetória aqui, especificamente na Copagril, foi, ao meu ver, né? Foi linda. Depois disso, eu fiquei 5 anos em Guarapuava, também criei uma história muito bonita lá, com 2 títulos, né? Até hoje, quando eu passo por lá, o pessoal reconhece. Rodei pelo Paraná, São Miguel, Dois Vizinhos, Matelândia, Castro, Ponta Grossa, Prudentópolis e vários outros times por aqui. Agora, a tua passagem aqui, a tua vinda para Marechal, teve uma particularidade. Foi uma espécie de plano B. Explica para nós essa história. Na verdade, o treinador que estava aqui no momento era o Baiano, né? Que hoje ele é atual treinador do Guarapuava. Ele queria um jogador que jogava comigo no São Paulo. E esse jogador já estava negociado para fora do país. E aí ele... então e o Biro? Como que tá a situação dele? Falou pro meu supervisor, Nicolino Belo. Aí o Nicolino veio até mim e falou, tem um convite do Paraná. E naquele momento eu nunca tinha saído de São Paulo, né? Eu tinha 21 anos, só tinha jogado... Na verdade, eu tinha jogado em Poços de Caldas, mas até então, era minha vontade era sempre permanecer na Liga Nacional. E quando o convite veio, o Eduardo Santana, o antigo supervisor aqui, me fez o convite, me ligou, me falou da estrutura, eu aceitei na hora e vim conhecer, né? Um pouco com medo, mas... desde então, quando cheguei aqui em Marechal Cândido Rondon, me identifiquei muito, né, com as pessoas, com a estrutura que a Copagril nos fornecia e fiquei 3 anos e meio aqui e hoje resido aqui, tenho a minha esposa aqui, a minha família e não me arrependo nem um minuto de ter feito essa escolha. Já se considera um rondonense? Sim, tenho tudo aqui. Hoje eu vou para São Paulo visitar minha mãe há 15 dias, já fico louco para vir embora porque me adaptei muito a essa calmaria, né? E essa cidade pequena, calorosa aqui que é Marechal.
Biro, uma pergunta que é comum e constante para quem for jogador de futsal, já em final de carreira, como é o seu caso, né? Você lá no começo disse que passou por várias equipes de base, inclusive no Corinthians, que é o seu time do coração. Queria saber se você teve alguma possibilidade de jogar futebol também, ou sempre focou no futsal, sabia que ali seria a sua carreira? Não, eu passei pelo futebol de campo. Tanto que eu voltei pro futsal por uma frustração de empresário, né? Eu atuei no Barueri, né? Na categoria de base. O meu sonho era ser jogador profissional de futebol, né? E eu tive um empresário que, vamos colocar que me enganou, né? Não brigou por mim numa situação que precisava no momento. E nisso me frustrou. E eu fiquei 1 ano sem jogar tanto futsal quanto futebol. E eu recebi um convite de um clube do interior de São Paulo para voltar, que foi o Jundiaí, né, na categoria de base. E nisso eu voltei e dei seguimento só ao futsal. Não queria mais saber de campo, porque eu tinha medo, né, de ter essa frustração de novo. E o futsal era um outro caminho, né? Era um caminho naquela época de menos máfia, né? E aí eu segui no futsal, recebi até outros convites para voltar ao futebol de campo, mas o medo de ter outra frustração, de não dar certo, falou mais alto, então continuei no futsal. Mas olhando para trás agora, 20 anos aí de bola pesada, de muita correria, né? Como você resumiria sua trajetória, sua carreira? Você está tranquilo, está satisfeito com o que você conquistou? Foram muitos títulos importantes, né? Especialmente aqui no Paraná, mas eu imagino que você tenha essa tranquilidade de saber que fez uma grande história no futsal, né? Com certeza, Gustavo. Claro, todo atleta de alto rendimento tem os seus altos e baixos, eu tive isso, né? Mas, assim, todas as camisas que eu vesti, eu sempre honrei, né? Teve muitos clubes que eu não ganhei títulos aqui, mas eu sempre deixei a minha história, sempre deixei algum legado, né? Sempre ajudei, fui ajudado. Então, assim, eu tô encerrando de cabeça erguida, tranquilo. E o meu objetivo maior depois da minha aposentadoria era permanecer. Eu não queria ser treinador. Todo mundo me pergunta, por que você não vira treinador? Você tem uma visão... Eu não quero escolher gente. Eu sei o quanto foi sofrido ser escolhido, né? Então a minha parte assim, extra quadra, eu vou me aperfeiçoar mais, né? Mas era a parte que eu queria, né? Era ficar por trás e não escolher alguém, né? Então acho que tô tranquilo enquanto a isso, vou me aperfeiçoar como eu falei, mas não me arrependo de estar parando, sabe? E acho que eu tinha uma coisa muito na minha cabeça que era não atrapalhar, parar na hora certa. Eu acho que mesmo por um convite assim meio em cima, eu acho que tomei a decisão certa. Hoje você está somente atuando como supervisor no Esporte Futuro, né? Esporte Futuro em Toledo. Também tem jogado alguns campeonatos por fora? Claro, agora não como profissional, mas ainda segue atuando de alguma maneira? Sim, eu tô jogando uns campeonatozinhos aí, extra-oficiais, né? Mas a minha função hoje é supervisor, né? Hoje a parte... O foco o foco é hoje a minha função, né? Abaixo do gestor, né? Que é o Cristiano Bortolom, sou eu hoje. Então, assim, sem a ausência dele, quem responde sou eu. Então, futebol, futsal, suíço, é só na brincadeira agora. E quanto tempo tu tá nessa nova função? Faz 1 mês e meio, né? Recente. Porque a minha carreira foi encerrada agora, no final da temporada de 2023. Só que a gente já tinha uma conversa, né? A gente já vinha conversando desde o final do ano retrasado, né? Na verdade, esse convite já era para eu ter assumido em 2023. Eu que adiei, né? Conversando com a diretoria, falei que queria mais 1 ano, né? E eles aceitaram, mas agora no final de 2023 não teve jeito, né? Mesmo porque o Cris, ele tem uma empresa e tem outras coisas paralelas, né? Só que ele ama isso e alguém precisava de confiança, tá ali, né? Eu amo futsal, o que me deu muitas coisas, a minha família, pude ajudar minha mãe de alguma forma. Então, assim, eu queria estar no meio e acho que nada mais justo também de retribuir quem me ajudou, né? Que foi o Cris, que me trouxe de volta em 2020, acreditou em mim, né? Ele e o Roberto Nunes acreditaram em mim. Eu acho que a minha contribuição para o projeto, que eu quero ver o futsal da região aqui
ser conhecido mais do que já é. Então acho que nada mais justo do que contribuir com isso. E você conhece de perto, né, Biro, esse projeto do Cris, Esporte Futuro, ali do tempo do Marechal Futsal ainda, 2020, tempo de pandemia, um ano muito complicado, né, sem torcida no ginásio, indefinições de jogadores que poderiam atuar ou não, então você sabe passo a passo, né, então o Cris tem essa confiança em você, eu imagino, porque você é um cara que vai, assim como aconteceu dentro de quadra, fora de casa vai vestir essa camisa pelo bem da equipe, porque sabe todo esse processo que foi durante esses 3, 4 anos aí, e agora segundo ano em Toledo, né? Então todas as mudanças que aconteceram você está por dentro também, né? Sim, eu falo até para ele, às vezes quando a gente está numa conversa assim informal, eu falo, cara, você é muito corajoso, porque tocar um projeto, às vezes as pessoas que não têm conhecimento não têm noção do tamanho que é isso, né? Você envolve sonhos, envolve pessoas, envolve família, né? E assim, ele com todo o amor que ele tem pela modalidade, encara isso, né? Só que como a gente vem falando aqui, ele precisava de alguém que ele confiasse, né? Deixar na mão de qualquer um, ele não ia ficar em paz, né? Não que ele esteja 100% em paz, porque sempre tem um problema e outro, mas alguém que ele já conhece. Quando eu cheguei em Marechal, o Cris foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui, né? Ele tinha a lojinha pequena ali, hoje onde é uma sorveteria, e a gente foi se conhecendo, então a gente se conhece há 15 anos, né? Vamos colocar assim. E acho que dentro dessa caminhada, como eu falei, eu saí para jogar em outros times, e quando teve a pandemia, ele me fez o convite, né? Ele e o Roberto, eu sempre gosto de pautar o Roberto, que a gente trabalhou junto na Copa Grill, então foi um cara também que bateu na tecla para minha volta, né? Pô, não, traz ele de volta, ele é daqui, ele tem identificação com a cidade, com a gente, enfim. Então, sou muito grato aos dois, né? Hoje, funcionário, vamos colocar assim, do Cris, né? Mas, como o Gustavo falou, a gente está no segundo ano de projeto ali no Esporte Futuro. No primeiro ano, a gente estava naquela dúvida, tudo, e agora, graças a Deus, as coisas estão fluindo, e se Deus quiser, daí para mais. Biro, você teve tua base em São Paulo. Tem diferença do jeito de jogar lá para o jeito de jogar no Paraná? Você tentou de alguma maneira dar uma pitada da jogada paulista no teu jeito de jogar e talvez agora vai colocar isso também de alguma maneira nas categorias aí que você atende, agora como supervisor? Tem muita diferença, muita. O futsal paulista para o futsal paranaense. Quando eu cheguei aqui, né, o futsal paulista a gente costuma falar que é um futsal desorganizado, né? Eu tô falando na forma de jogo, né? Porque o jogador ali paulista não é tão técnico igual o jogador paranaense. Aqui no Paraná se marca muito, é um jogo mais truncado. Em São Paulo não, um jogo mais leve, um jogo que a gente chama de X1, né? Que é 1 contra 1. Então quando eu cheguei aqui eu sofri muito, porque eu apanhei muito. Na verdade eu cheguei aqui, eu era muito folgado, né? Era moleque folgado e achava que era o dono da razão. E apanhei muito, e ao longo dos meses, foram passando anos, eu fui me adaptando, né? E quando chega jogador de São Paulo, assim, eu sempre falo, sempre dou uma dica ou outra, eu falo, ó, aqui é assim, aqui é assado, solta a bola, senão você vai apanhar aqui. Então a gente, com a experiência, a gente vai ajudando, né? Não são todos que aceitam, mas faz parte, e depois eles sofrem as consequências, e depois eles lembram, é verdade. Então assim, eu sempre procuro ajudar, sempre procuro orientar, porque eu já vivi isso, né? Então, de alguma forma eu dou um toque ou outro, apesar que não é a minha função, eu não sou auxiliar, eu sou supervisor, mas eu tenho esse olhar, né? Isso não vai fugir de mim. Então eu sempre procuro ajudar dessa forma. E esse seu olhar que você destacou dentro de quadra, Biro, eu que acompanhei muitos anos, né? Desde o tempo da Copa Grill, lá em 2009, naquele primeiro título estadual, ficou marcante, né? Foi um ano histórico com Marquinhos Xavier, Diego e Gadeia começando as carreiras, né? Depois despontaram para o mundo do futsal, mas o Biro sempre foi um cara muito atencioso dentro de quadra, com uma característica de prestar muita atenção no que o treinador falava, nos tempos técnicos ali. Então, por isso tudo eu imaginava que você seria sim um treinador de futsal. Garanto que muita gente fala isso pra você, né, Biro? Porque você foi um cara, um auxiliar dentro da quadra praticamente para os técnicos que passaram na sua carreira, né? E você resolveu virar supervisor, né? Uma diferença e tanto, né? Você não quer escolher os jogadores como você destacou, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque você tem todas as qualidades de um treinador de futsal.
Pra ser sincero, lá atrás eu pensava, tipo, pô, vou ficar ali na beira da quadra, né, após... Só que aí, ao longo dos anos foram passando e eu fui vendo aquela situação de escolher um, escolher outro. Também passei por isso, né, de ser escolhido ou não. Sim. Então eu falei, não é isso pra mim, cara. É difícil, né? Não é. Eu vou agradar 5, mas vou desagradar 7. Sim. E aí eu fui vendo essa parte de gestão, né? Me inspiro muito no Márcio, que passou por aqui, sim, que hoje é supervisor do São Lourenço. Ele teve uma passagem aqui em 2021 que eu prestava muita atenção da forma que ele trabalhava, chegava, colocava as coisas, as pautas ali. Então, prestei muita atenção nisso, né? E aí esse lado também, Eduardo Santana, também tinha um jeito de gestor e essa parte foi me chamando muita atenção, né? Trabalhar no extra-quadra, colocar disciplina. Eu gosto muito disso, né? Muito dessa parte de organização, do atleta chegar organizado, chegar no horário, não treinar de brinco, ser profissional. A gente precisa profissionalizar, né? A gente briga tanto pelo futsal, tanto para ele ser olímpico, mas tem que partir da gente. Sim. A gente precisa profissionalizar a coisa, tratar como profissional, pagar em dia, dar o respaldo, porque se você pagar em dia, der o respaldo, der a estrutura, você tem como cobrar. Se você chegar ali e tiver alguma pontinha, jogador é difícil de lidar. Eu fui jogador, eu fui difícil. Então, assim, essa parte eu acho que eu vou me identificar mais do que escolher gente. Sim, e assim, queria que você falasse um pouco das suas funções, né? Fora de quadra, contratar jogador, ter contato com agentes, daqui a pouco tem que organizar viagens, ônibus, hotel, tudo isso aí, tudo acaba caindo no seu colo, digamos assim, né, Biro? Sim, ali em Toledo tem um ponto legal disso. A gente somos em 2 supervisores, né? Tem o Eco, ele cuida da parte burocrática. Ele cuida da parte de documentação, de escrever atleta, de capitalização dos ônibus, das viagens, assim. Eu organizo a parte técnica, vamos colocar assim, a casa do atleta, a parte da extra quadra ali próximo, né? Disciplina, regimento, contratar, falar com a gente. Mesmo essa semana, até estava comentando ali fora do ar, janeiro a minha vida virou uma loucura. Sim. Eu quase perdi minha esposa, porque meu telefone não parava, porque era empresário, era organizar a viagem dos meninos contratados, entendeu? Então, sim, essa é a minha função, cuidar, levar jogador ao médico, né? Ontem mesmo eu estava em Cascavel, levando formiga para fazer um tratamento. Então, assim, a minha parte é essa, né? A parte de documento é com o Eco. E com certeza um time de Liga Nacional, como é o caso do Sport Futuro, deve ter muitos contatos de agentes, né? Talvez lá no início da sua carreira era poucos jogadores que tinham, né? Um agente por trás negociando salário, para que equipe vai jogar. E agora não, praticamente todo jogador já no início da carreira já tem esses caras por trás, né? Então, imagino que um time de Liga Nacional tenha muitos contatos para tentar trazer esse jogador e colocar ele na vitrine, né, Biro? Exatamente. Na minha época, não. Na minha época era você e os seus pais, né? Quem tinha um pai próximo para fazer essa ligação, tava tranquilo. Se não, era o jogador, né? O diretor do time ligava direto pro jogador. Na verdade, na minha época ali, até meus 22 anos, não tinha celular. Então era telefone fixo. Se ligasse em casa, alguém da família atendia e falava que ia retornar, e você ficava esperançoso para a pessoa ligar, né? E era isso. Hoje não. Hoje tem o celular, tem o WhatsApp, né? Então os empresários, né? Ainda mais dessa nova geração, 20, 21 anos, os empresários estão muito em cima e eles querem, claro, empregar os seus atletas, né? E hoje tem em todo lugar do mundo tem empresário que você nem conhece, de repente você olha um número estranho no celular, daí você começa a conversar, não, eu sou empresário de fulano, tenho atleta, fora os milhares de vídeos que eu recebo diariamente. Então eu tô tentando ter esse jogo de cintura, às vezes demora um pouco para responder, mas aí responde com cautela e tem que ir se adaptando ao novo, né? Precisa ter esse cuidado, né, Biro? Com um jogador de DVD, né? No futebol é muito falado isso, né? Faz lá os melhores momentos do cara, dribles, golaços, mas aí quando ele chega ali no treino, no dia a dia, não é tudo aquilo, né? Então, o supervisor e o técnico, muitas vezes também, né? O Morruga, que é um cara muito experiente, foi um grande craque do futsal, então vocês dois precisam ter esse ajuste, né? Para trazer ou não o jogador de DVD, né? A gente costuma falar que o empresário não manda vídeo de erro dele, de entregada de gol. Então, assim, para todo empresário, seu jogador é perfeito. Sim. É claro, ele quer vender o produto dele, né?
Só que aí a gente tem aquela experiência, a gente só não fica nos vídeos, a gente vai buscar num time que ele já jogou. Sim. E uma coisa assim que acho que não só nós, mas hoje em dia todos os times fazem é buscar também sobre a pessoa, né? Sim. Não importa se o cara é o Pelé, faz aí acontecer dentro da quadra, a gente vai buscar o extra quadra dele, né? Se ele tem um extra quadra ruim, não serve para nós, né? Uma outra coisa também que a gente está colocando ali no Esporte Futuro, né? Estudar. A gente fez uma parceria com uma faculdade ali. Importante. Então, assim, quem quer estudar, a gente está ajudando a estudar. Sim. Quem não terminou o ensino médio, a gente está obrigando a estudar, né? Então, assim, porque o futsal, o futebol, o esporte em si, ele não é para sempre, né? Não. Ele tem um final. Então, você precisa ter alguma coisa, né? E é o que a gente está prezando ali. Quem quer estudar, a gente está ajudando em bolsa de estudo, né? Tem muitos meninos que vão estudar e a gente incentiva eles, né? Claro. Para até ter uma outra profissão, não viver só disso, não ficar se deslumbrar, porque não são todos que vão alcançar o ápice lá da carreira. A gente deseja, mas não são todos. Então a gente também encaminha para esse lado do estudo. Biro, agora, todo craque de futsal, com certeza tem o seu ídolo, ou de repente teve o time que sonhou jogar. Como é que foi isso contigo? Teve algum time que você gostaria de ter feito parte e não conseguiu, sei lá, por algum motivo? Qual que é o teu ídolo, em quem você se espelhou por muitos anos, por muito tempo, né, na sua carreira como jogador? E como é que é isso? Ou chegou a jogar com ele? Eu não joguei com ele, eu joguei contra ele. Não é o Falcão. Admiro muito, né? Dispensa comentários. Mas o meu ídolo que eu gostava, que eu vi ele jogar quando pequeno e depois eu enfrentei ele, foi o Paulinho Japonês. Por incrível que pareça, um comentário... Corintiano. Um comentarista de um canal de futsal também. O estilo dele, o estilo de ler o jogo, a inteligência dele dentro de quadra, era um cara técnico, não era um cara extremamente habilidoso, mas era um cara que a gente chama de entendia do jogo. Então, eu vi jogar, joguei contra e hoje é meu amigo, né? Então é um cara que eu me inspirei muito e a gente tem, não uma amizade, mas a gente sempre conversa ali quando possível, né? Então, eu fiquei muito feliz de poder depois ter virado amigo dele. E é um cara que me inspirou bastante. E algum time que você... Eu tive um caso engraçado, né? No Joinville, em 2005, perdão. Eu estava no São Paulo Futebol Clube e eu fui convocado para a seleção paulista, né? Naquela época tinha o brasileiro de seleções. Sim. Então o seu estado convocava, fazia uma seleção para jogar contra os outros estados. E eu bati na porta do Joinville, né? Aquilo lá era um time que eu desejava jogar na época, né? Que tinha... não era aquela potência, mas era um time que me chamava muita atenção. Então, eu fiquei muito próximo de jogar ali. Hoje, né? Hoje não, né? Tem o Carlos Barbosa, que é muito tradicional, né? A antiga Malve, que hoje é Jaraguá. Sim. Não que eu não tive desejo de jogar nessas equipes, eu não tive convite. Mas o meu desejo mesmo na época, e que pena não ter dado certo, foi o Joinville. Agora, tem uma coisa curiosa também. Todo mundo chama de Biro, mas seu nome é Maurício Luiz da Silva. Isso deve ter alguma coisa, né, Gustavo? Por que Biro? Conta pra gente essa história. Assim, partindo do fim pro início. Você acredita que eu conheço, tenho amizades aí de anos que eles não sabem que meu nome é Maurício? Tem, imagina. Então, o apelido foi um amigo do meu pai, que morava do lado de casa, né, em São Paulo, que eu voltava do colégio, cabelo... Minha mãe fala, cabelo sarará, que era aquele cabelo cheio, volumoso, e o cara era corintiano, é o Roberto o nome dele. E eu passava chutando as coisas, né? E ele, não é que é o Biro mesmo? E eu xingava ele, né? E todo dia parecia destino. Quando eu passava do colégio, ele tava ali bem na porta, era uma loja de peças, né? E o balcão ficava bem próximo da porta e sempre dava pra ver quem tava passando. E ele, ô Biro, e eu xingava, virava pra trás. E um dia ele me chamou perto dos meus amigos. E os meus amigos viram que eu ficava bravo. E daí e aí depois eu fui saber quem era o Biro. Eu não tinha conhecimento. Sim. E daí eu me identifiquei com o cara e por isso que eu virei corintiano. Por causa do apelido que eu não gostei.
Isso é muito comum, né, esses apelidos no futsal. Mas voltando à formação do elenco, eu queria que você falasse um pouco mais agora, Biro. Sport Futuro, mais uma vez na Série Ouro, fez uma boa campanha no passado, não foi muito longe, mas fez uma boa campanha. Na Liga deixou um pouquinho a desejar, né, por alguns resultados, empates em casa que talvez não poderiam ter acontecido, deixou de avançar ao mata-mata. Qual que é o plano, qual que é a meta sua, do Morruga, do Cris para esse ano, para colocar, quem sabe, o Sport Futuro aí num topo mais alto, né, das competições? A gente montou um elenco novo também, né, com poucos, 2 ou 3 passando dos 30 anos. É um elenco novo, mas um elenco bom. Um elenco mais leve do que o ano passado, em questão física, né? Sim. Mas a gente procurou captar jogadores que se destacaram também aqui na região, enfim, no Brasil, né? A gente trouxe de volta o Pirulito, né? Que já tinha atuado ali em Toledo. A gente foi buscar em São Lourenço o Renatinho. Trouxemos o Xuxa, que passou aqui pela Copa Grill. Trouxemos um destaque de Guarapuava, que é o Jeep. O menino também em destaque de Medianeiro, o Vitinho. Então a gente procurou, aqui dentro da região, captar jogadores que vinham se destacando, né? Muitos são a primeira Liga Nacional, né? Então a gente está tendo aquele olhar para ver como eles vão suportar essas primeiras rodadas, né? E claro, a gente vai ficar de olho no mercado também, né? Porque essa é a ideia, né? Na nossa reunião a gente conversou sobre isso, sobre dar um tempo para esses meninos, mas ficar ali meio de stand-by para trazer jogadores também, né? Então a gente nosso elenco não está 100% fechado, né? A gente está sempre de olho no mercado, né? O mercado inflacionou muito, né? Ele está muito caro, né? A gente ali procura não fazer loucura, né? Trabalhar com os pés no chão para poder honrar com todo mundo, né? Isso é uma coisa que o Cris frisa muito. Então, também esse ano a gente vai ter a LNF Talentos, né, que é a Sub-20. Então a gente procurou dar muita oportunidade para os meninos daqui de Marechal, né? A gente tem uma base, acho que a nossa base do 20, posso até estar falando besteira, vai ser uma das melhores bases do Brasil, né? O 20 que a gente está montando ali, né? E a nossa meta é classificar entre os 16, é o primeiro passo da Liga Nacional, né, Gustavo? Sim. E do Paranaense chegar entre os 4. Né? Essa é a nossa meta, que a gente bateu na porta ali do Paranaense o ano passado. A gente fez uma boa campanha na primeira fase do ano passado. A gente não foi líder absoluto por causa de um ponto. Sim. E, enfim, a gente deseja chegar entre os 4 do Paranaense, claro, degrau em degrau, mas a meta principal é estar entre os 16 da Liga. Sim. Isso a gente não abre mão, isso foi passado para o Morruga, né? A gente não pode ficar fora esse ano dos 16, até pelo projeto em si e até pelo descenso da Liga, né? Sim. A Liga vai ter um descenso, né? O ano que vem, 2025, vai ter a Liga Nacional B. Então, os 3 times que ficarem por último na tabela, ele cai. E isso tem um custo muito alto, esse descenso, né? Você sabe muito bem, Gustavo, uma franquia de Liga Nacional, o valor que ela tem e acontecendo isso, a desvalorização também que ela tem. Então a gente vai... a primeira meta que a gente colocou para eles é estar entre os 16, né? Então, com a minha presença ali diária, é uma pressão maior, né? O Cris me deu essa carta branca, até sobre o Morruga, né? Que também é consciente sobre isso, ele também quer isso, né? Então, os meninos estão cientes de que a gente precisa classificar, né? Claro, dando toda a estrutura, né? Enfim, essas são as nossas metas a princípio. Sim, e chegando lá em Toledo, você notou com certeza teve diferenças, né? Mas quais foram elas, Biro, em relação ao que estava sendo o projeto aqui em Marechal Rondon? O Cris teve essa decisão de levar para Toledo, uma nova cidade, com uma torcida que estava ansiosa, né, por ver um time na Liga Nacional. Então já teve esse primeiro ano, esse primeiro contato, grandes equipes jogando lá, um bom público, né, durante toda a temporada. Como tem sido essa questão para essa temporada? Você já está inclusive negociando pacotes de sócio-torcedor. Qual a expectativa para colocar essa galera no ginásio em Toledo esse ano, Biro? Como você falou, Gustavo, Toledo nunca teve uma Liga Nacional, né? Uma equipe de Liga Nacional. A ida do projeto daqui para lá visou muito por causa da pandemia, né? A pandemia, não só a nossa modalidade, mas arrebentou muita gente aí, né? Então a gente entende que as empresas ficaram com dificuldades aqui não, em todo lugar
por causa desses 2 anos e meio que a gente sofreu, né, de pandemia, e aí ficou difícil manter o time, né? E aí o Cris não queria acabar com o time e recebeu um convite para levar a franquia para lá. E dentro disso ele fez N reuniões e bateu o martelo e fomos para lá. E aos poucos o pessoal foi um pouco desconfiado, porque o Toledo teve um passado muito ruim no futsal, né? A gente batia no comércio, nas empresas lá. O que é? O que vocês precisam? Que modalidade que é? Futsal? Não, ajudei no passado. Então, assim, até maio de 2023 a gente sofreu muito com não, né? E só que aí a gente foi conquistando dentro da quadra, o público foi vindo e a gente conseguiu uma média de público da Liga Nacional muito importante. Foi a 3ª maior média, né, de 24 clubes, né, uma média de 1.800 pessoas no ginásio, então é muito grande, né? Sim. E para concretizar tudo isso, a gente conseguiu um feito inédito no Brasil, a final inédita da Liga Nacional. O Gustavo sabe quão importante que foi essa vinda da final para cá, para a região, né? Então isso comoveu muita gente. E esse ano a gente resolveu aproveitar esse engajamento do conhecimento das pessoas, da modalidade, a gente abriu o sócio torcedor, né? Inclusive é comigo, né? Pode entrar no Instagram do time e clicar na bio lá, vai cair comigo. Então a gente abriu esse leque de opções para o torcedor estar mais acessível e participar mais próximo do nosso projeto ali. E em relação aos jogadores, Biro, que saíram do ano passado para esse ano, né? Algumas jovens promessas aí do futsal brasileiro, com certeza, né? Eu vou citar o Vitor e o Quixeré, que foram pro Cascavel, né? O Quixeré, inclusive, chegou a estar acertado com a Espanha, se manteve aqui no Brasil. Não sei se eles eram assim, jogadores que vocês gostariam de manter no elenco para esse ano, ou algum outro que deixou a equipe que vocês gostariam de ter ficado, que o Morruga queria, mas recebeu outra proposta e preferiu deixar o Sport Futuro. Como você falou antes, numa pergunta anterior, a gente não atingiu as metas do time em geral, mas a gente conseguiu muita coisa boa. A gente também tem que olhar para o outro lado. Nosso time se destacou muito. A gente não teve como segurar alguns atletas, especificamente os que você citou, né? Vitor Quixeré, que chegaram aqui em Marechal no projeto em 2021, né? Chegaram cruz e saíram para o gigante Cascavel com propostas que a gente não tinha como competir, né? O Morruga queria ter mantido uma base, todo treinador quer, né? Sim. E a gente não conseguiu. Saiu Dixon, Quixeré e Vitor pro Cascavel, saiu Gilvan pro Praia, saiu Gomes pro São José, saiu Jonas pro Moarama, Samuel foi para fora do país. Então, assim, a gente não teve como competir. A gente ainda está caminhando, né, para que chegue nesse patamar desses times. Então teve que começar do zero, né? O Vitor era um jogador que a gente queria muito. Eu cheguei a negociar com ele, conversar, né, para ele ficar, que é um menino que chegou cru e conseguiu se alavancar bem. O Quixeré, ele ainda tem contrato com a Espanha, né? Ele está emprestado pro Cascavel, né? Eu ainda conversei com ele no final do ano passado. Eu falei para ele, fica mais próximo, porque assim, ele tem um contrato com o Palmas da Espanha, só que o time queria emprestar ele para um time da 2ª divisão da Espanha. Sim. E ele teve a convocação sub-20, então ele quis ficar também por causa disso, por currículo, enfim, desejo do atleta. E não conseguimos segurar, então ele foi pro Cascavel junto com os demais. Mas especificamente o Vitor, a gente queria muito, né? Um menino que vem se destacando muito. Ele sabe que ele tem as portas abertas para quando, né, ele desejar voltar. Ele quer, por incrível que pareça, ele quer morar em Marechal, né? Ele é do Ceará. Ele se identificou muito com o Marechal, não tem como também, né? Quem vem para cá... Se você pegar aí os jogadores que pararam, que passaram por aqui, a maioria casaram aqui. O time dá para formar um timão, né? Enfim, o Vitor é um desses que quer ficar por aqui. E ele sabe que ele tem a porta aberta, o dia que ele quiser voltar, se for no nosso alcance também, ele vai estar de volta. Importante, né? Desejar sucesso, né, Ana, pro Biro, pro Cristiano Bortolom, pro Morruga, toda essa garotada aí. Tenho certeza que vão continuar mantendo, né, o projeto, a região, né, com essa visibilidade que é muito importante no futsal. O Copagril por muitos anos, né, Biro? Agora tem o Cascavel aí que não precisa nem comentar, mas Toledo também agora ingressando aí. Tenho certeza que você vai fazer um grande trabalho lá e
continuar mantendo nossa região oeste aqui do Paraná no topo aí do futsal brasileiro. Tem só um mês nessa nova função, mas a gente sabe que com certeza vai ter muito sucesso também, assim como teve nas quadras, né, como um craque aí do futsal. É isso, Biro, desejar sucesso e esperamos noticiar muito, né, muitas coisas boas aí do projeto que vocês estão à frente em Toledo. Eu agradeço o convite, né, até eu e o Gustavo estavam conversando ali para a gente encaixar o dia, o horário, né, até peço desculpa um pouco, porque a correria é grande e eu estava um pouco nervoso para essa nova função, em querer fazer tudo, né? Eu falo que eu passei daquele lado, eu estava do outro lado, né? Eu sei o sentimento que os atletas têm, né? De ansiedade, de querer se apresentar logo. Sim. E a gente querer também dar uma boa estrutura, deles chegarem, ter uma boa impressão. Então eu estava nessa correria. Agora está dando uma acalmada, mas estou muito feliz com esse novo ciclo, né? Estou me dedicando ao máximo para que isso também, o projeto continue crescendo do jeito que vem, e quando precisar estou à disposição também para conhecer o nosso projeto lá, as portas estão abertas. Eu queria só aproveitar a oportunidade e a audiência de vocês. Dia 2 do 3 a gente vai fazer uma peneira, né, no Alcides Pan às 8h30 da manhã para nascidos em 2005, para nascidos em 2004, 5, 6 e 7. Né, que é a formação do nosso Sub-20 que vai disputar a LNF Talentos, então, entendeu? Então quem assistir aqui está convidado, só chegar lá dia 2 do 3 às 8h30 da manhã para a gente descobrir novos talentos da região aí. Muito bem, o Arena vai ficando por aqui, obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.